Bem-vindos ao Papo com Garré. É uma conversa que a gente vai ter com vários entrevistados da área do mercado de gestão de pessoas e negócios para o nosso portal alexandregarrett.com.br. Hoje temos a alegria de receber José Augusto Minarelli, que é um especialista um conselheiro de carreira, em transição de carreira, e tem uma empresa que chama Lenz Minarelli, da qual ele criou a partir de uma experiência sua, de uma demissão que teve numa empresa e que ele buscou um reposicionamento empreendendo na sua empresa. Isso, é claro, já tem muitos anos e o Minarelli aprendeu com essa experiência e conseguiu transformar uma experiência ruim numa bela experiência que tem ajudado muitos executivos e profissionais ao longo desses anos. Minarelli, bem-vindo. Eu gostaria de saber como foi essa experiência sua de perder o emprego e se transformar em empreendedor. Foi uma experiência dolorida, porque não era esperada. Eu estava voltando de férias e havia um recado na portaria do prédio dizendo para eu ir direto para a sala do chefe. Como eu sou otimista, eu achei que ele estava com saudades de mim. Mas, na realidade, quando eu entrei na sala, ele estava com a cara séria, com 2 folhas de papel, e me comunicou que eles tinham decidido encerrar meu contrato de trabalho. Foi muito duro, e eu precisava de trabalho, tinha filhos pequenos, e procurei desesperadamente. E, portanto, procurei errado. Não tive conselheiro, orientador, nada, e passei muito tempo distribuindo currículos na toa, falando mal do antigo empregador que me demitiu, sem foco de oferta de solução, e, portanto, não tive êxito na procura. Mas, por um feliz acaso, provocado, claro, pela minha movimentação de procura, eu cruzei com um executivo de uma multinacional americana que falou de uma atividade nova na gestão de pessoas, que era dar suporte às pessoas demitidas, quando uma empresa não precisava mais dessas pessoas. Como, por exemplo, quando funde 2 empresas, sobra gente. Quando fecha, sobra gente. Quando muda de cidade, sobra gente. E a gestão civilizada, humanizada, prevê cuidar de quem sai. E aí eu aprendi os rudimentos do outplacement, que não existia aqui no Brasil, só existia nos Estados Unidos. E foi uma feliz coincidência, porque eu tinha a formação universitária de educador, ciência. Eu tinha a experiência de fazer recrutamento, seleção, desenvolvimento, orientação vocacional, a experiência. E eu tive a sofrência da demissão, que foi decisivo para eu me mobilizar. Me mobilizei por ensaio e erro, portanto demorei muito tempo para achar o caminho. Mas achei e consegui transformar a minha cabeça de empregado em aprendiz de empreendedor. E depois eu aprendi a empreender, principalmente aprendi a vender o meu serviço, coisa que empregado nem sempre sabe fazer. Então, hoje, eu me dedico à atividade de outplacement, em português, apoio à transição de carreira de executivos. Mas, no começo, cuidei de fechamento de fábrica, de certificação de linhas de produção. Enfim, são 40 anos de atuação como educador, como conselheiro, como treinador de pessoas que precisam fazer um trabalho que normalmente a gente não aprende a fazer na escola, que é procurar trabalho. E também, quando está muito bem empregado, a gente não aprende, porque não precisa. Então, hoje eu tenho histórias muito interessantes de pessoas que, como eu, receberam pela demissão um estímulo para o progresso, ampliação de horizontes, redirecionamento de carreira, descoberta de oportunidades no mundo que é muito grande. E também, simbolicamente, pessoas que, com a minha ajuda, viraram um funil com o qual olha o mundo. Quando você está no emprego, você tem um funil nos seus olhos e vê pouco. Quando vira, o mercado, você vê um mercado amplo. Se amplia. E por falar em mercado, você tem diversos livros relacionados a esta área. Networking, empregabilidade, venda seu peixe. E são livros que foram sucesso com a editora Gente, foi a sua editora que fez a distribuição desses livros. Me conta um pouco sobre
essa parte de escrever as experiências e ajudar as pessoas através dos livros. Quando eu fui convidado pelo Roberto Chiniachique a escrever um livro, eu disse que não tinha condições, não tinha conteúdo, e ele me ajudou muito quando disse: com o que você ganha a vida? Eu disse, orientando, aconselhando e ensinando. Escreva sobre isso. Isso foi um insight, um clique importante, e eu escrevi o que eu dizia para as pessoas quando elas estavam recém-recolocadas. Eu dizia: olha, você aprenda com a lição. Você precisa cuidar da sua carreira porque ela é sua. Você precisa procurar um trabalho alinhado com a sua vocação, precisa desenvolver e atualizar sempre as suas competências, precisa andar direito, precisa cuidar da saúde física, moral, intelectual, precisa guardar dinheiro e precisa cultivar relacionamento. Esse é o conteúdo do livro, que tem 30 anos e que está tão atual quanto foi na época do lançamento, porque ele contém questões que não envelhecem, questões permanentes, né? Então, esse livro teve 29 edições, foi um sucesso absoluto, vende até hoje na edição online e abriu caminho para a minha atividade como escritor. Depois eu escrevi Trabalhar por Conta Própria para ajudar as pessoas a entender que, além do emprego, existem outras modalidades para trabalhar e ganhar dinheiro. Além disso, eu escrevi Venda Seu Peixe, porque as pessoas precisam vender o seu peixe. Não basta ter um peixe bom, grande, bonito, saboroso, precisam vender. Sem vender, não tem trabalho. Inclusive, eu fui elogiado nesse livro. Você me coloca na abertura como alguém que sabe vender muito bem o seu peixe. Eu me inspirei em muitas pessoas, inclusive em você. Né? E eu considero que a venda é fundamental para o êxito de qualquer carreira. Porque o que é vender? E essa é a forma que eu utilizo para ajudar a vencer o preconceito. Vencer é uma atividade nobre, porque ela é a oferta do que você sabe fazer para resolver o problema do outro. Então, se você é um bom profissional, é essencial, é verdade. Se você é um bom profissional, gosta de ajudar o próximo, sabe falar, fale do que você faz em benefício do outro, que o outro vai ficar feliz da vida, vai perguntar quanto é e vai comprar seu serviço. Né? Esse é o segundo livro. Depois eu escrevi Carreira Sustentável, escrevi 2 livros sobre networking, um deles amplo e outro compacto. Que dá conselhos sobre como manter uma rede de network. Porque tudo depende de gente. Portanto, que evoluiu essa palavra network. Parece que já estão falando em outros termos agora, para criar uma moda, que é muito mais que o relacionamento. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu tenho insistido no net. Net é rede. Sim. Né? E está na moda falar de networking ainda. É uma modernidade antiga, porque viver é conviver. Viver é transacionar, é trocar. É a troca, claro. E para que você faça networking, você precisa ter rede. Para ter rede, você precisa viver em rede, viver conectado. Ter interesse em ouvir o outro, a escuta. Isso. A participação. Essa atitude em relação ao outro faz parte do que eu chamo de net living. Viver em rede, conectado com as pessoas, ter amizade com as pessoas, ajudar, conviver, se interessar pelos outros. Fazer networking quando você tem rede, tem crédito na rede, fruto desse relacionamento, é muito fácil. E a gente vive cercado de fontes de oportunidade, de ensinamento, que são as pessoas que nós conhecemos e temos acesso, e temos crédito pela atitude que tivemos, pela convivência que tivemos, quando não precisávamos. Né? Então, networking também é um livro de sucesso, existe na versão e-book, na versão impressa, e trabalhar por conta própria, uma opção que pode dar certo. Então, são 7 livros no total que têm ajudado, porque são livros práticos, são livros de aplicação. Eles nasceram das sessões de aconselhamento que eu venho repetindo. Da própria experiência do trabalho. Da experiência do trabalho, das palestras e, claro, do aprendizado, do contato com outras pessoas e também com os próprios assessorados que nós temos. Agora, em janeiro, você aproveitou toda essa sua experiência para assumir o conselho, a presidência do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa e Escola. É uma das ONG mais importantes no Brasil, que tem cerca de 250 mil jovens
em estágio ou como trainee ou como aprendiz. E é super importante porque dá oportunidade do primeiro emprego, do aprendizado entre a formação e a prática para o jovem. Quais são os desafios de assumir a presidência de um conselho de um CIE? Bom, o desafio é ter vocação para servir ao próximo, para ser voluntário. E essa atividade é uma atividade voluntária. Eu cheguei no CIE e fui eleito presidente depois de uma longa história, de uma longa carreira. O CIE foi meu terceiro emprego. Eu fiquei lá 4 anos, saí, voltei, mais 4 ou 5 anos, saí, empreendi e sempre por vocação, por dedicação, por amor à causa, eu fiquei próximo do CIE. Fui convidado para ser conselheiro do Conselho Consultivo, depois fui convidado para ser membro do Conselho de Administração, porque lá temos uma governança corporativa muito bem estruturada. De conselheiro passei a vice-presidente e agora fui eleito presidente e fruto de anos e anos de convivência, de aprendizado, de dedicação a esta causa de inserir jovens no mercado de trabalho. O CIE é uma organização social, é a maior ONG do país, em termos de volume, de dinheiro movimentado, de presença nacional. O CIE está no Brasil inteiro, cuidando basicamente de 2 programas. Os programas de estágio, que são os mais antigos, e os programas de aprendizes. Que é uma parceria com as faculdades, inclusive, que precisam do estágio para desenvolver o jovem na própria carreira, para ele aprender tudo o que ele tem na teoria, vai ter na prática. Isso. A grande dificuldade das escolas é conseguir reproduzir nas suas aulas o ambiente real do mundo do trabalho. Da organização. E o estágio foi o instrumento inicial de permitir a aproximação do mundo da educação, do mundo da aplicação, do mundo do fazer. Então, na escola se aprende o porquê. Eu aprendo e faço. Né? E faz. Então, nós lidamos com estudantes de ensino superior, de todos os cursos, estudantes de ensino médio profissionalizante, de todas as modalidades, e também do ensino médio não profissionalizante. Que é o primeiro emprego. Assim. Isso. Há uma legislação que permite que as empresas tenham aprendizes que tenham aulas em alguma organização social, organização educacional, e trabalhem até 6 horas numa empresa. Né? Isso permite as pessoas tomarem contato com o mundo do trabalho, confirmarem as suas escolhas, ganharem algum dinheiro até para ajudar a família, porque basicamente as pessoas que vão para esse programa de aprendiz são as pessoas menos favorecidas e que não têm chance, por influência de família, por relacionamento social, para ingressar nas oportunidades que as empresas oferecem. Então, se é a porta de entrada para muita gente que, ao fazer os cursos de aprendizagem e terem a oportunidade de trabalhar, ganha algum dinheiro que ajuda a sua família, paga algumas despesas pessoais e, com isto, desenvolve também suas competências para galgar novas oportunidades no próprio mercado de trabalho. Sem dúvida. A maior parte da vida profissional é no fazer. Né? O início é o aprender, mas depois a pessoa precisa começar bem o exercício profissional e fortalecer-se, adquirindo as habilidades para conviver no mundo profissional, fazer a sua carreira, terem oportunidades de crescer. O CIE ele é um grande centro que pode colaborar com a questão da diversidade e da inclusão. Porque é uma luta, a gente sabe que nós temos um problema social muito grande entre pobres e ricos, brancos e negros, questão de gênero, tantas questões que se relacionam à diversidade. E as oportunidades para as pessoas mais pobres ficam difíceis, até do ponto de vista de educação, de inclusão. De que maneira o CIE pode contribuir para reduzir essa desigualdade e trazer jovens talentosos
pro nosso mundo, com mais, com uma experiência mais positiva, sob o ponto de vista de oportunidade nas empresas. O Centro de Integração Empresa-Escola é uma organização de assistência social e, como tal, atende a população menos favorecida, da periferia, daquelas pessoas que, por si só, não conseguem entrar no mercado de trabalho e precisa de colaboração, preparo, apresentação, empresariamento para descobrir as oportunidades e apresentar aos jovens. Como nós atendemos essa população menos favorecida, ela é composta de gente que nem sempre tem família bem estruturada, moram distante, moram mal, não tem acesso a escolas de melhor nível. Então, nós temos toda a gama... O desafio é bem maior, né? O desafio é muito grande. Nós temos toda a gama de pessoas com necessidades especiais, afrodescendentes, mulheres, gente que não tem raízes por aqui, que está chegando, imigrantes. Então, há diversos programas que complementam os dois grandes meios de acesso às oportunidades de emprego, o aprendiz e o estágio. Né? Temos programas de inclusão, temos centro de convivência social, que os meninos e as meninas vão para esses lugares, onde tem ponto de acesso à internet, onde tem computador, animadores sociais que criam um ambiente saudável para afastar os jovens da criminalidade, dos riscos de serem recrutados pelos traficantes ou pessoas do mal, não é? E isso no Brasil inteiro. Não é? Por exemplo, nesse momento de grande dificuldade lá em Manaus, nosso centro de convivência social foi decisivo para dar um suporte ao governo do Amazonas na distribuição de cestas básicas, que nós doamos, porque o problema não era só de oxigênio e de vacina, sim, era de fome, de oportunidade. E lá nós envolvemos uma quantidade enorme de estudantes para fazer esse trabalho de assistência social emergencial. Né? E dessa maneira, cuidando da diversidade, colocando à disposição a Unicie, Universidade CIE, que tem saber virtual, tem cursos abertos, porque a quantidade de oportunidades reais é muito pequena em relação à fila de pretendentes. Com a pandemia, nós que tínhamos 350 mil pessoas ao mesmo tempo estagiando, estudando, baixamos para 260 mil, teve uma queda grande. Mas a nossa fila tem 4 milhões de inscritos. É muita gente precisando. O CIE tem mais de 100 pessoas que fazem contato com as empresas, procurando oportunidades. E também dizendo que jovens que têm necessidades são uma matéria-prima, são um elemento extraordinário, porque o que faz ações extraordinárias é a necessidade que encontra a oportunidade. Nós oferecemos oportunidade e as pessoas da periferia têm muita necessidade. E quem tem necessidade faz coisas impossíveis. Por necessidade, eu criei uma empresa. Se não fosse isso, não fosse a necessidade, eu não teria empresa. Talvez estivesse aposentado como um funcionário público ou mesmo um funcionário de empresa privada. Você tem também, saindo aí do mercado dos jovens, do primeiro emprego, você tem na Lenz Minarelli, que é uma empresa referência em termos de transição de recolocação de carreira de executivos. Nessa pandemia, aumentou o número de profissionais que estão em transição de carreira na Lenz Minarelli. Que áreas que hoje estão mais disponíveis, né? Sabe que muitas empresas tiveram que fazer demissões e colocar essas pessoas em transição. Quais são as oportunidades, as áreas que você acha que podem ter mais oportunidades e qual é o conflito que tem dessas pessoas nesse período de sofrimento entre estar numa pandemia, ter que fazer home office, ter que contactar empresas, ter que encontrar um emprego? Qual é a perspectiva de futuro e desse grupo de profissionais que estão ansiosos por ter uma nova oportunidade no mercado de trabalho? A Lenz Minarelli é uma empresa privada que é contratada por empresas que demitem e querem ajudar o seu demitido a encontrar um novo trabalho
seja ele qual for, tenha o formato que tiver. Nós lidamos com gerentes, diretores, presidentes, que é uma população privilegiada, porque geralmente fizeram carreira, tem acima de 30 anos, portanto tem um bom preparo nas universidades locais, internacionais. Tal. Mas, mesmo assim, essas pessoas não se livram de serem demitidas, porque uma empresa que não vende não pode manter seu quadro de pessoal. Uma empresa que tem seu produto não consumido também não dá para manter o quadro funcionando. Então, nós recebemos pessoas que vêm com a cabeça de empregado e querem seguir a carreira linear, querem fazer amanhã querem continuar, exatamente. E o mundo hoje mudou de ponta cabeça, está muito diferente, está incerto, e as pessoas que precisam de um novo trabalho precisam fazer o trabalho, procurar trabalho com técnica, com dedicação, com treino, né? Um diretor hoje é candidato a diretor. Ele não é mais diretor, não tem o poder, não tem o crachá, não tem o salário. Ele está num outro lugar, que é o mercado de trabalho. E aí ele sente falta de um componente que faz parte de um livro que eu escrevi, que chama Inteligência Mercadológica. Normalmente, quem é empregado não tem desenvolvido esse tipo de inteligência que está ligado à transação entre as pessoas. Toda profissão, minha, sua, é para os outros. Portanto, é que a empresa isola um pouco, às vezes. Você se dedica e é confortável se isolar, ser protegido, ter salário, ter a sua turma. Ter a própria marca. É confortável. Né? A transição é aquele pontapé que faz a pessoa acordar e aprender a se expor, a procurar, a falar com desconhecidos, a trocar, às vezes, de atividade. Né? O programa de apoio à transição de carreira que a Lei Minarelli desenvolve é um programa de desenvolvimento da empregabilidade e da inteligência mercadológica. A empregabilidade que nós já mencionamos, que cuida dos 6 aspectos, trabalho alinhado com vocação, das competências atuais, da idoneidade, da saúde, da atitude positiva, da reserva financeira e do capital social, que vem pelo relacionamento. E, entre as competências, eu tenho enfatizado a competência mercadológica. E nada adianta ser um ótimo... olhar para o mundo externo. Do jeito que ele é, com as trocas que tem. Do que adianta um profissional ser um excelente profissional e ser desconhecido? Eu sempre pergunto às palestras, de que adianta ser um ilustre desconhecido? Você precisa ser um ilustre conhecido. Porque aí as pessoas te chamam, te indicam. Né? E no nosso programa, temos ajudado as pessoas a entender a lógica mercadológica do exercício da carreira e como se preparar para relacionar-se com quem pode comprar o serviço. Porque o que me deixa confiante no futuro é que, enquanto tiver ser humano vivo, há necessidade. E a necessidade é a geradora de trabalho. Sim. Né? O trabalho vem da necessidade de uma pessoa que não consegue resolvê-la sozinha. E, portanto, ela pede para um profissional resolver. E nessa troca é que um tem a solução e o outro tem o trabalho e a remuneração. Bom, eu queria agradecer a participação do professor José, professor, consultor, conselheiro José Augusto Minarelli, no nosso podcast e programa de TV, né, para o nosso portal Alexandre Garrett RH, e dizer que foi uma grande satisfação tê-lo conosco e, evidentemente, o CIE vai aproveitar muito desse aprendizado seu, desses anos todos de trabalho, e vai colaborar bastante com a colocação de diversos jovens no mercado de trabalho. Que isso é importante, que isso é o futuro do Brasil, que esses jovens venham para o mercado de trabalho e que a gente consiga fazer com que a economia deslanche, apesar da pandemia, apesar da crise, apesar da política, que às vezes atrapalha, mas enfim, muito obrigado. Carressa, foi um prazer bater um papo com você, obrigado pela oportunidade de falar da Lei Minarelli e do CIE, que é o meu novo desafio. Obrigado.